Ju, você tem uma história também bem interessante, né, no atendimento seu, que a gente conta para os alunos lá no Noções, na mentoria também. A Ju hoje participa do Master em Leis Biológicas. Sim. E dá para contar para a galera essa Dá, história? claro. Dá? Nossa, eu Porque, conto para gente, todo ó, mundo. essa é bacana, essa é bacana. É, na minha consulta, na primeira consulta, né, que eu fui com você, Porque depois o Daniel marcou para você, aham, né? marquei para mim, isso. E eu nem lembro o que eu fui, Eu o lembro, que eu fui tratar. Eu só lembro que não era o joanete. eu lembro. E no final da sessão eu estava na maca, né? E aí você olhou pro meu pé e falou assim: Nossa, Ju, você tem joanete, né? E tal. Eu falei: Tem, mas não incomodava. E era motivo, assim, aquela piada interna, porque meu marido tem o pé espalhado, ele falava que ele tem pé de pato e eu tinha o pé de pinguim. Aquele joanetezinho. Tipo pé de vó, né? Ah, mas não doía e não me incomodava, estava ali e tal. E aí você falou, você quer saber o que é isso, né, na visão biológica e tal? Eu falei, quero. E aí eu lembro que você foi falando dessa questão dos conflitos, de direção de vida, e que eu podia caminhar o meu próprio caminho e Dificuldade com tal. escolhas, né? Exato, né? E caminhar do meu jeito e tal. Beleza. Falei, interessante. E não dei muita ideia, passou. E aí, um tempo depois, eu não sei quanto tempo exato, uma semana, duas, não sei, eu estava deitada na mesma posição que eu estava na maca. E aí eu olhei para o meu pé e aí eu não vi o joanete. Aí eu sentei, eu levantei, eu chamei o André. André, olha o meu pé. Cadê o joanete? Ele, nossa, é mesmo, né? Cadê o joanete? Não está aí, não sei o quê. E aí eu te mandei mensagem, falei, Rafa, tem como, né, tipo, sair um joanete, assim, alinhar o joanete? E aí você falou, olha, Ju, eu nunca vi isso acontecer, mas se a raiz do conflito, né, se você ressignificou isso daí, não tem motivo do joanete continuar mesmo, né? Ele estava aí para te mostrar algo e se você já enxergou e ressignificou, não tem necessidade do joanete mais. E até hoje não voltou, Que tá? bom, né? Mas tá aqui, pezinho sem joanete. E depois que eu me formei, eu já tratei muito joanete, tá? Olha só. Por que será, né? Muita gente que já alinhou o joanete também. Assim, então você já tratou Sim, sim. pessoas que alinharam o joanete também. Aham, Olha também, só, também. olha só. Teve só um paciente que foi, assim, eu não tive a oportunidade, assim, de dar continuidade, porque ele acabou se mudando da cidade, tudo, enfim. Mas ele tinha joanete nos dois pés e ele só alinhou do direito. O do esquerdo continuou o joanete. Então, assim, Olha só. mas... Gente, talvez você que está em casa pode estar achando isso um pouco absurdo, porque ele não é muito comum. Isso não é muito Eu comum. também acharia se não fosse no meu pé. Ex- É só isso que eu Porque tenho a o que a dizer. gente aprende na faculdade, né? O joanete é algo que se corrige a partir de um processo cirúrgico até muito invasivo, né? Eu Agressivo. tenho amigos que fizeram a cirurgia, tipo assim, melhorou por um tempo, mas o pós-operatório era muito difícil ali, né? Segundo relatos. Só que imagina o seguinte, gente, imagina um triângulo, tá? A gente chama isso de invariante biológico. Num vértice desse triângulo tem o que a gente chama de percepção. A percepção é a nossa bagagem de memória, de como nós vivemos e percebemos aquilo que vivemos. No outro vértice desse triângulo está a nossa fisiologia, está o nosso corpo. Então, lembra que eu falei agora há pouco de que o sintoma ele é uma expressão, uma resposta frente à percepção? Então, quando o paciente ele muda a percepção, a fisiologia ou a biomecânica dele Muda também. se reorganiza. Eu, na época, eu não tinha visto isso ainda. E aí eu lembro da resposta que eu dei para a Ju. Eu falei assim, Ju, eu nunca vi. Mas dentro daquilo que a gente estuda, isso é perfeitamente possível. Na época, acho que você não Sim. tinha feito Não, o ainda curso não. ainda não, né? Eu nem tinha o curso ainda também, porque a Ju fez a primeira turma, né? Sim. Então, olha que interessante que, olha o gancho que eu vou puxar aqui, né, da nossa conversa. Se ela tem o joanete, é porque ela trazia da história dela conflitos de direção de vida. Para onde eu vou? Que direção eu tomo? Por quê? Porque o hálux, né, que é o dedão do pé, ele é a última estrutura que impulsiona a gente para um movimento, para a marcha. Quando a gente fala do joanete voltar para o lugar, a gente não fala apenas da questão biomecânica do joanete se realinhar, mas fala também dos aprendizados agora nos conflitos de direção de vida. Exato. Como que você vê, Ju, a sua vida em termos de escolhas, decisões, movimentos, após isso? Você consegue hoje olhar para trás e ter dimensão disso?
Talvez você nunca tenha pensado nisso que eu estou trazendo agora, tá? Eu também nunca tinha pensado nisso, porque se você melhora o joanete, você fica mais madura para tomar decisões e Sim. direcionar a sua vida, entendeu? Sim, mas é exatamente isso que eu ia te trazer. Porque eu sempre fui aquela pessoa que fazia tudo para agradar os outros. Eu Essa sempre. foi a sua queixa. Talvez você Aham. não lembre, mas essa foi a sua queixa. Eu não lembrava Eu mesmo. lembrava. E assim, muitas vezes eu fazia mesmo contra a minha vontade. Putz, não queria, mas não, mas eu tenho que agradar, eu tenho que, né? A gente já sabe por que que Alguém aqui se isso identifica com acontece, isso, né? né? Aquele medo ali de dizer não, de impor limites, de fazer as próprias escolhas e principalmente se responsabilizar pelas próprias escolhas. Então, assim, era essa questão. Eu falava que além desses conflitos de direção de vida, e de identidade, desvalorização e tudo, né, que a gente traz no combo, eu tinha muito a síndrome do Peter Pan mesmo, de querer continuar sendo cuidada, sendo filha, sendo. Olha só. E era o que me dava também esse lugar, sempre fazendo a vontade, né, de um e de outro, e obedecendo, e abaixando a cabeça. Então, a partir do momento que você se apodera das suas escolhas, como diria, né, o tio Ben do Homem-Aranha, junto com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, você tem o poder de fazer a sua escolha, mas você vai arcar com as consequências dela. E hoje, nossa, eu não troco assim quem eu sou pela Juliana lá de trás, do Joanete. Porque assim, o fato de eu te conhecer me ajuda a colocar tudo isso em perspectiva. Sim. Você tomou na sua vida e na sua carreira decisões onde você precisou de muita coragem para tomar essas decisões, né? Que muitas vezes as pessoas têm vontade, mas às vezes não conseguem tomar, né? Sim, sim. A própria transição de carreira. Eu lembro que quando eu entrei para a mentoria, o meu objetivo era começar a atender só com leis biológicas, porque até então eu, né, incluía ali nas consultas, nas sessões, mas eu continuava atendendo RPG. E aí veio pandemia, aquilo tudo, e eu tinha aquela coisa de botar a mão no paciente, então eu tinha muita dificuldade com atendimento online, por exemplo. Era aquele preconceito, o medo, sei lá. Então, quando eu entrei para a mentoria, o meu objetivo era esse. E aí você, no primeiro dia, eu falei, né, que a minha queixa era essa, que eu queria me posicionar como terapeuta e tal. E aí você falou assim, você tem horário na sua agenda para atender como terapeuta? Eu falei, não, porque eu era conhecido como RPGista e a minha agenda de RPGista era lotada, mas eu não abri um horário, 2, 3 por semana para atender com as leis biológicas. Aí como é que eu queria que as pessoas, né, me procurassem para isso, sendo que eu não tinha... Não tinha espaço disponível para Exato, aquilo, né? eu não Pra tinha aquilo essa acontecer. disponibilidade. E aí você me passou essa tarefa, né, de abrir uns horários ali na minha semana e tal, para os atendimentos. Cara, aí eu lembro disso. Não lembrava, antes eu não lembrava, mas agora você me trazendo aqui, eu lembrei daquele no período, dia seguinte, né? no dia seguinte, aí eu falei com a secretária, né, que trabalhava lá com a gente na época, eu falei, olha, fecha a minha sexta-feira, tipo, se vira, vai unir com esses pacientes, não sei como é que vai fazer, mas vai ter que reorganizar o horário, né, profissional. E tudo. Mas eu tinha medo também, né, de aquela coisa de perder o lugar, né? Eu já era reconhecida enquanto RPGista e aí a gente fica naquela, putz, mas será que como terapeuta eu também vou ter esse reconhecimento? As desvalorizações, né? Mas só sei que abri uma tarde e aí foi, né, enchendo, aí abri um dia e aí fui deixando e naquele mesmo ano eu já não atendia mais no RPG. Olha só. Eu só atendia com leis biológicas lá na clínica. E, cara, até os pacientes de Resende, eu viciei assim no atendimento online, num grau que até a galera de Resende mesmo você atendia online. Olha só. Até o povo de Resende mesmo eu atendia online. Eu ia para o consultório e tal, abria o computador e atendia online. Era muito, muito... Assim, é outra vida, né? E olha que interessante, você revisitou isso, que eu também não lembrava. Você foi da primeira turma do Noções. Sim. E quando eu montei a mentoria, você foi da primeira, uma das primeiras pessoas que se inscreveram no programa, né? Sim.
porque já tinha aquele 2021, objetivo a mentoria foi. está indo para o terceiro ano agora. É. Nossa, parece que é mais tempo, né? 2021, 2021. É, Na verdade, esse é o terceiro ano, está indo para o quarto ano de mentoria. mas foi. E, nossa, foi transformador, assim, foi muito bom, é outra vida. E hoje eu vejo as meninas, né, que entram, principalmente quem trabalha com terapias manuais, tem essa mesma noção, né, de que tem que botar a mão no paciente, que, né, tem que É a fazer e nossa tal. crença de fisioterapeuta, né? Exato, exato. Então, Só que às vezes assim, biológica trabalha com a informação, então com a você pode trabalhar de informação. forma diferente. Né? Sim, e eu demorei a desapegar disso, dessa coisa do manual mesmo. Mas depois que conheci essa outra face aí, né, do tratamento, segui e até hoje.